São 8 horas e 25 minutos, seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, manhã de sexta-feira, 3 de novembro de 2023, e vamos voltar a um assunto que é rotina, absoluta rotina na nossa programação, rotina na cidade de São Paulo, rotina no país, a situação na Cracolândia. Nesta madrugada, usuários de droga, bandidos, invadiram uma loja na Rua Santa Efigênia. Dos poucos e heróicos comerciantes que permanecem na região, uma delas foi sorteada da vez e teve a loja invadida. Um prejuízo estimado em R$80 mil. Vocês estão vendo aí imagens do momento em que isso aconteceu. E os atos de violência nessa região da cidade de São Paulo têm sido cada vez mais frequentes, né? Nós mostramos dia desses um motorista de aplicativo sendo atacado. No outro dia, um outro motorista de aplicativo com medo de ser atacado, avançando com o carro para cima de usuários de drogas, de traficantes de drogas. Mostramos assaltos, mostramos saque ao comércio. E, enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo e a polícia seguem, já não é de hoje, faz mais ou menos uns 30 anos, tentando encontrar uma solução. O problema é complexo? Sem dúvida, mas a maior e mais rica cidade do país, sede das principais universidades do mundo, não pode ter uma região que se transformou numa zona de exclusão. É como se fosse uma zona de guerra em São Paulo. Ali só passa quem o tráfico quer, ali só fica quem os usuários deixam. Quem já estava lá, como moradores, como comerciantes, tem de se adaptar à rotina deles e está preparado para ser assaltado, para ser agredido ou para ter o seu comércio completamente depenado, como aconteceu, não é, Beatriz Manfredini? Você que acompanha esse assunto aí há tanto tempo, não há solução à vista não, né? Bom dia de novo. Não há solução, Colombo, e cada vez mais os moradores aqui dessa região central de São Paulo e os comerciantes se desesperam e ficam sem saber o que fazer. É o caso da dona desse estabelecimento aqui na Rua Santa Efigênia. Eu estou bem em frente ao estabelecimento que foi alvo de um saque na noite da última quarta-feira, por volta das 9 horas da noite. A gente consegue ver que já tinha uma tentativa aqui dos donos desse estabelecimento de fazer um reforço na segurança. Aqui embaixo, na porta, tem uma placa de contenção, então tem uma tentativa de dar uma proteção extra para cá, mas aí a gente consegue observar que isso não foi suficiente. A porta está até soldada, mas nas laterais a gente vê as tentativas de forçar essa porta. Tem imagens, né, desse momento que foram flagradas por moradores aqui da região e eles conseguiram filmar das janelas dos prédios os usuários de drogas, os dependentes químicos, forçando essa porta com pedaços de madeira até que eles conseguiram entrar. O prejuízo estimado aqui dessa loja é de cerca de R$80 mil, porque é uma loja que fazia consertos, dá pra gente ler aqui, olha, fazia conserto de celulares, de notebooks, colocava acessórios também nesses aparelhos eletrônicos, e aí o que eu tenho de informação é que pelo menos 20 celulares foram roubados aqui, além de notebooks e outros equipamentos, então tanto de clientes quanto dos próprias pessoas que operam, os donos da loja. Então, o prejuízo estimado é de R$80 mil e essa, Colombo, não foi a primeira vez que essa loja foi saqueada aqui na Rua Santa Efigênia. Foi a segunda vez. A primeira foi em 2019. Na época, o prejuízo estimado foi de R$50 mil. Agora, um novo prejuízo, então, de R$80 mil. A cena que a gente vê aqui na Rua Santa Efigênia, agora caminhando por aqui, é uma cena mais tranquila, porque a Secretaria de Segurança Pública disse que um boletim de ocorrência ainda não foi registrado sobre esse caso específico que nós temos as imagens do ocorrido na quarta-feira, mas diz que tenta investigar, né, e identificar as pessoas que efetuaram esse saque e que desde então, desde quarta-feira, reforçou o policiamento na região. O fato é de que aqui na Rua Santa Efigênia nem sempre as lojas estão abertas. Hoje, claro, é emenda de feriado, a gente tem uma situação um pouco diferente aqui porque as lojas abrem mais tarde, mas muitas têm aquelas portas de contenção. A gente também consegue encontrar muitas vezes, fazendo uma caminhada aqui, lojas que colocaram grades para tentar evitar que as pessoas entrem. Então, a vida do comerciante por aqui ficou muito difícil. A gente está fazendo uma caminhada aqui na Rua Santa
Santa Efigênia, essa é a rua que cruza, que a gente passa agora, é a General Osório. Mas uma quadra para frente é a Rua dos Gusmões, que é exatamente o local em que o fluxo de dependentes químicos e usuários de drogas está concentrado durante todo o dia. Então, normalmente é dali que eles saem e aí passam pelas ruas aqui ao redor, causando esses estragos dependendo do momento. A Rua Santa Efigênia já foi palco até de confronto entre os comerciantes e os usuários de drogas e também, mais de uma vez, palco de protestos dessas pessoas que tentam trabalhar. A gente recebeu um vídeo do Major Vilardi, que é da Coordenadoria de Políticas em Segurança Pública da SSP, falando um pouco sobre a tentativa de minimizar essa situação aqui na região. A SSP diz que é a prioridade a região central de São Paulo para a Secretaria e para o governo do estado, que as ações de segurança são prioritárias por aqui. E aí ele mandou um vídeo para a gente falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos acompanhar. O forte trabalho realizado lá na região pelas polícias desde o começo do ano, desde janeiro, tem propiciado não apenas o aumento de cerca de 4 mil criminosos presos na região central, cerca de 20% a 30% a mais de criminosos presos do que esse mesmo período do ano passado. Não apenas houve esse aumento do número de criminosos presos, como também, já desde abril, nós temos seguidas quedas de roubos e furtos. Então, depois de um ano inteiro de 2022 de aumento de roubos e furtos na região, nós, a partir de abril, esse trabalho intenso das polícias já tem reduzido 6 meses seguidos de quedas de roubos e furtos. São mais ou menos, ali na região central da Santa Efigênia, no entorno das cenas de uso, são cerca de 1.500 vítimas a menos de roubos e furtos, se comparado a esse mesmo período do ano passado. Então a SSP fala em redução, nesses números de roubos, de furtos, no aumento de pessoas presas, mas a gente sabe que a sensação para quem mora e trabalha por aqui é uma sensação de insegurança. A gente termina essa caminhada, essa conversa, Colombo, bem aqui na Rua dos Gusmões, que acabou de ser limpa naquela ação da Prefeitura de São Paulo, que passa diariamente aqui na região com caminhões e carros de limpeza para remover todo o lixo que fica aqui. Então, nesse momento, a gente vê uma cena diferente, uma cena em que a rua foi limpa, os dependentes químicos, os usuários de drogas são encaminhados lá para o fim da Rua dos Gusmões nessa hora, durante a manhã. Essa é uma ação da Prefeitura, das Polícias Civil e Militar para desobstruir a região de comércio da Santa Efigênia durante o dia e depois à noite eles voltam aqui para esse pedaço entre a Santa Efigênia e a Gusmões, justamente para que aí as pessoas que moram lá consigam voltar e aí o fluxo muda então de lugar. Aqui no cantinho a gente vê as grades colocadas na semana passada, faz uma semana hoje, que essas grades estão sendo colocadas aqui na região durante a noite, mais ou menos entre 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, para evitar também acidentes, para evitar que essas pessoas, esses dependentes químicos, eles passem para o trânsito, eles cheguem aos veículos que passam por aqui também na Avenida Rio Branco e também para proteger essas pessoas, uma vez que a gente teve um caso recente aí há 2 semanas em que um motorista se sentiu acuado, avançou no grupo que estava aqui, acabou atropelando 16 pessoas. Colombo. Valeu, Beatriz. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto do centro de São Paulo. Muito legal esse passeio que a nossa equipe proporcionou para a gente ali pelo centro. Quem conhece a região identifica, quem não é de São Paulo e não conhece, tem um mínimo de familiaridade com a região da Luz, com a Santa Efigênia, que é uma rua conhecida no país todo pela venda de produtos eletrônicos, especialmente, não é? Toda cidade do mundo lida com esse tipo de problema, com agrupamento, ajuntamento de usuários de drogas, A diferença é que em São Paulo é uma zona de exclusão. Os usuários e traficantes viraram donos de quarteirões da cidade de São Paulo há muito tempo. E cada prefeito ou prefeita que chega, cada governador ou governadora quer imprimir a sua marca e recomeça a discussão do zero. Tanto é assim que o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio estão discutindo internação compulsória, que é uma discussão que já aconteceu há 10, 15 anos em São Paulo, A gente está voltando a um ponto lá do começo da década passada para saber se esse é o jeito, se essa é a alternativa para lidar com esse problema de saúde, com esse problema de zeladoria, com esse problema de segurança pública. É um problema complexo. Mas São Paulo, como eu dizia mais cedo, sede das principais universidades, de algumas das principais universidades do mundo. São Paulo, onde há consultório de especialistas em dependência química dos mais importantes do mundo, deve ter um jeito um pouco mais adequado de lidar com essa chaga, de atender
aos usuários, aos viciados e de prender os criminosos, de prender os bandidos. Mas, aparentemente, a única solução que eles conseguem encontrar é grade. É coloca grade, depois mais grade, depois tira a grade daqui, coloca a grade para lá, o que é absolutamente insuficiente para que a gente assista a essas cenas. O risco é, na medida em que prefeitura e governo do estado não conseguem oferecer a mínima perspectiva para quem mora ou trabalha na região, as pessoas vão começar a tentar lidar com isso de um jeito próprio. Já começou, a Beatriz lembrou, já houve confronto, já houve manifestação e há, nessa região da cidade de São Paulo, cada vez um desejo maior de resolver as coisas de um jeito próprio. Porque comerciante está vendo que não adianta esperar o poder público, porque morador está vendo que não adianta esperar o poder público. E aí acontece o pior, aí vamos para cada um por si. E aí, minha gente, como diz aquele... Bom, eu ia até falar algo aqui, vou dar meia volta e desistir. Mas é bastante arriscado que as pessoas se sintam autorizadas e vejam como única saída resolver elas próprias um problema que não é delas. Um problema que é do prefeito e que é do governador, mas eles não conseguem resolver.